E aí, gente? Terça-feira por aqui, dia 11 de... Nossa, dia 11 nada, dia 7. Eu tô muito louca, dia 7 de outubro. Ontem estava muito quente, muito quente, muito abafado. Mas foi bom porque ontem foi o dia que eu lavei as roupas do raft, do fim de semana, do acampamento. E tinha muita coisa pra lavar, né? Muita coisa que tava molhada, muito suja, muito barro. Então ontem foi o dia perfeito pra isso. Então acabei não gravando, mas lavei muita coisa, muita roupa, toalha, roupa de cama e tudo mais que a gente usou no fim de semana na viagem. E aí hoje tá um dia muito bom, assim, fresco, vento, gelado, era o que de verdade a gente tava precisando, porque tava muito quente. No domingo também, na viagem, tava muito quente. E ontem eu tirei pra lavar tudo, desfazer mala e tudo mais. E tentar dar uma descansada, porque, juro, eu estava muito cansada da viagem. E não só, né? Tem 2 semanas, aí semana passada e retrasada, que eu tava com problema pra dormir, insônia, dormindo muito pouco, fazendo muita coisa, assim, que demandava energia. Então ontem na parte da manhã, eu lavei bastante roupa, organizei mala, dei uma descansadinha à tarde e à noite fiz um curso, que é segunda, terça e quarta. Então, hoje e amanhã eu também vou fazer esse curso à noite. E aí eu também não vou pra aula de dança hoje, né, por conta do curso, porque é exatamente no horário que começa a aula de dança, é o horário que começa o curso. Então, eu vou estar nessa função. E talvez na quinta-feira eu também não vá pra aula de dança, porque eu vou fazer 2 exames na parte da tarde, são exames que depois talvez eu tenha que ficar de repouso e tal, que é um pouco invasivo. E aí, a aula de dança é só semana que vem. Mas enfim, tem que fazer o que tem que ser feito, não é mesmo? Agora, eu fiz terapia, tava organizando umas coisas e avaliando também os serviços de alguns fornecedores do casamento. Eu casei em agosto, 10 de agosto desse ano. E foi maravilhoso. Foi incrível. E o Bitumin tá aqui, na preguiça diária dele, porque o bichinho é preguiçoso, mas quando tá frio é mais. Né, meu filho? Nossa, galera, eu sou muito preguiçoso. Mas eu gosto de passear, eu gosto de brincar, mas eu gosto de dormir também. Ixi, que preguiça. Preguiça é muito forte. Um tempinho hoje. Bom pra ficar igual o Benjamin. Descansando de boa. Pausei aqui, tava resolvendo umas coisas no computador e agora eu vou comer. Nossa, eu tô com uma fome. Gente, uma vontade de comer. Sabe aquele cafezão, assim, completo? Cheio de coisa? Mas não vou comer tudo isso, assim, esse cafezão completo, porque simplesmente não tá tendo. Eu não vou parar pra ir na padaria pra comprar. Não. Provavelmente vou tomar uma proteína, vou ver o que mais tem aí, dar uma caçada ali, ver o que eu posso fazer. Mas tô com uma fome, sabe? Fome e vontade de comer coisas gostosas. Mas o tempo não ajuda, né? Porque tá um friozinho. Então no frio eu sinto mais essa vontade de comer, assim, mais fome e tal. Mas compreensível, né? Fisiologicamente falando. Daqui a pouco eu tenho aula, tenho um curso agora à noite aqui, hoje e amanhã, acho que já falei isso. E é isso. Nossa, ainda tô meio aérea do fim de semana, sabe? Ainda não me situei, gente. Comprei, na verdade, uma bruma pra maquiagem, né? Que eu gosto de passar maquiagem e espiar uma bruma fixadora e tal, até pra sentar a maquiagem.
E aí eu falei, putz, faz um tempo que eu comprei e ainda não chegou. Aí eu fui olhar e tá no prazo ainda, pra chegar até dia 11. Mas eu achei que chegava antes, sabe? Aí, nisso que eu entrei, aí eu vi alguns livros na promoção na Amazon. Livros que estavam na minha lista, porque minha lista, meu carrinho na Amazon é basicamente livros, assim. E aí eu deixo lá alguns livros que eu tenho interesse, porque quando tem atualização de preço, mostra, né? O quão mais barato ou mais caro ficou. Aí eu vi alguns livros da minha lista e realmente estavam mais baratos. Aí eu comprei alguns. Acho que eu comprei 3. Um da Susan Sontag, que eu li um livro. Foi o primeiro livro, o primeiro contato que eu tive com a Susan Sontag. E, gente, que mulher. Nossa Senhora. Agora eu quero ler até, assim, a lista de compras dela, sabe? Tem mais dois livros dela aqui que eu comprei, livros físicos. Um, inclusive, ainda tá embrulhado. Eu tenho mais um ali que eu tenho sobre fotografia, Diante da Dor dos Outros, que eu quero muito, assim, urgentemente ler esse livro. Tem mais um ali que eu... Enfim, vou pegar aqui. Eu tenho esse daqui, Diante da Dor dos Outros, que é uma edição nova da companhia. Eu achei muito bonita, inclusive, essa capa. Tá vindo nesse padrão. E aí esse outro é o Contra a Interpretação e Outros Ensaios. Eu queria muito uma edição assim, nessa nova configuração, de Doença como Metáfora, que ainda não tem nessa configuração. Tem uma edição, acho que de bolso e tal, mas não achei disponível, inclusive, na Amazon. E aí eu comprei a versão digital, porque é um livro que eu tenho muito interesse em ler, porque ela cita alguns livros desses daqui sobre fotografia, inclusive, Diante da Dor dos Outros e Doença como Metáfora, no livro que, na verdade, é uma entrevista completa para a revista Rolling Stones, que foi o primeiro contato que eu tive com a escritora. E, gente, eu fiquei apaixonada, de verdade. As respostas que ela dava ali na entrevista são aquelas respostas que, sabe, você não espera? Assim, que só uma pessoa nível Susan Sontag poderia dar, que é muito além do óbvio. É isso, assim, ela é além do óbvio. Ela não fica no raso, ela não é nada superficial. E você lê a entrevista, você tem contato com as respostas dela na entrevista e você sai com mais questionamentos, com mais pensamentos e do que respostas. Esse é o ponto. E eu amo isso. Eu amo, 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 amo. Porque a gente sai da nossa zona de conforto. A gente para de pensar só o que é óbvio pra gente. Porque tem isso também, né? O que é óbvio pra mim pode não ser óbvio pra você e pra outras pessoas e vice-versa. E pra mim, ela é uma escritora, já logo nesse primeiro contato, que me tira do óbvio, que me leva pra caminhos que dá pra ver que você pode pensar mais, que você pode ir além, que você pode questionar mais, que dá pra ter outros pontos de vista. E são pontos de vista dela que são muito inteligentes, porque tem um ponto de vista que, pelo amor de Deus, né? que é muito burro, que você fala... Mas o dela não, assim, eu achei ela maravilhosa, e aí eu comprei alguns livros dela. Esse daqui, na verdade, sobre fotografia, eu já tinha, antes mesmo desse primeiro contato que eu tive com a entrevista dela na revista Rolling Stones, mas eu ainda não li. E esses dois eu comprei depois que eu li a entrevista. E esse é um que eu quero ler urgentemente, assim, logo, sabe? Tá na minha prioridade. Eu tô lendo 3 livros atualmente. E aí, eu terminando um deles, eu quero muito colocar Diante da Dor dos Outros. Sério, tenho certeza que esse livro vai, sabe, ó, abrir mais minha mente. E aí, hoje, eu entrei no site da Amazon e vi que um livro dela que tava na minha lista, que é sobre o signo de Saturno, se eu não me engano é isso, tava na promoção, então eu comprei.
Comprei, porque tudo que eu vejo dessa mulher agora eu quero, gente, eu queria muito os diários dela. Só que eu só vi disponível o diário 2. E aí, enfim, né, queria começar pelo diário 1, pra depois ir pro diário 2. Então, tô deixando marinando, vai que a Companhia das Letras resolve fazer, né, mais edições nesse layout aqui, que eu achei bem legal. Então, é isso, gente, só queria trazer essas considerações de Susan Sontag, porque eu gostei bastante do primeiro contato que eu tive com a autora. E eu achei ela uma mulher inteligentíssima. Nossa Senhora. Pena que ela já faleceu, ela faleceu em 2004. Então, não teremos mais obras, né, dela. Mas o que temos, é assim, acho que são obras que dá pra você reler muito facilmente, mais de uma vez na vida, porque dá pra extrair muita coisa, dá pra se emocionar, pra pensar, pra questionar, pra analisar, pra discutir. Tem meu coração. Ah, e outra coisa, a versão que eu li da entrevista completa da Susan Sontag para a revista Rolling Stones foi versão digital e está disponível no Kindle Unlimited. Até, acho que eu vi semana passada, ainda tava. Então, quem tiver Kindle Unlimited, vale super a pena, assim, é uma leitura rápida, fluida e muito profunda, assim, muito maravilhosa, sabe? Então, é isso, tá lá disponível no Kindle Unlimited. Boa leitura pra quem se aventurar, porque o perigo é grande de se apaixonar. Oi, gente. Hoje é quarta-feira, mais um dia nublado. Friozinho, mas tá muito bom, não estou reclamando. Tô aqui na função, no computador, enfim, resolvendo algumas coisas. Vou dar uma pesquisada em alguns possíveis hotéis e pousadas de uma possível viagem. Vamos ver se vai rolar, se vai dar certo. Pois terminando aqui, eu pretendo guardar roupas que eu lavei na segunda-feira e ainda não consegui guardar, então tem mais essa função, dar uma guardada nas roupas, organizar. Na verdade, eu tinha que organizar o guarda-roupa, assim, não que esteja, não tá bagunçado, mas eu quero tirar algumas roupas, desapegar. Só que pra isso eu preciso estar com um pouco de paciência, porque aí eu tenho que pegar a roupa, experimentar, ver se faz sentido, se faz sentido ficar comigo, né, ainda no caso. Mas eu quero muito fazer isso pra livrar espaço, sabe? Eu gosto muito, assim, todo ano eu faço isso. Eu dou uma limpa no guarda-roupa, tiro coisa que eu não uso, que não faz sentido, ou que tá ali muito tempo parada, e aí eu dou, enfim. Então eu quero fazer isso, mas eu acho que não vai ser hoje, sinceramente, assim, porque, enfim, ainda tenho coisa pra resolver ali no computador, aí tenho que guardar as roupas que eu lavei, e aí eu tenho curso à noite, hoje é o último dia do curso, e amanhã eu tenho exames pra fazer também, então não sei quando que eu vou conseguir dar uma geral no guarda-roupa, desapegar de roupa, colocar pra doação, mas eu queria fazer isso meio que logo, porque é uma coisa que vai chegando o fim do ano, eu vou ficando, sabe, ai, nossa, preciso livrar o guarda-roupa, é quase um ritual de fim de ano pra mim. Me contem se vocês também têm algo nesse sentido de tirar, desapegar de roupa, coisa que vocês não estão usando, passar pra frente. E se tem esse ciricutico no fim do ano, porque eu tenho, eu tenho, todo ano é a mesma coisa. Talvez eu mostre aqui um pouco da dobração e guardação de roupa. Vamos ver como que vai ficar.
E eu achei interessante as sabedorias ancestrais. Então, e nunca vi quem critique, nunca vi alguém criticando, embora ele tenha essa cara, explorar como as pessoas comuns estão realizando cidades. Mesma coisa, o trem aqui, como isso influencia no nosso campo vibracional. Que lindo esse marcador de vida de um monge budista, de perfeição. Será que nessa... Oi, amores aqui do nosso Literatura. Eu sou a Laura, palavras cruzadas, sim, eu acho que agora. Vou abrir, mas eu vou abrir num vídeo no Instagram, eu vou abrir fazendo um unboxing, eu vou postar aqui no Shorts depois, mas eu vou fumar. Nossa, é muito complexa, muito brunella. O blush eu gostei bastante. O blush é muito bom. Esse negócio aqui, esse iluminador, depois eu perfumei que eu não gostei do cheiro. O cheiro, a parte de baixo sempre fica mais vermelha que a parte de cima. Eu dei uma hora, mas ela é uma lente que mais, sabe? Porque está e arrumar ali a sala, porque assim eu vou botar a pizza aqui, eu lembro que era a pizza. E daí é como se o P fosse o M, o P. Estou tentando ser um ser humano melhor antes que Olivia chegue. E aí eu tava muito curiosa pra entender. E eu tava pensando que é possível do Kenza. Então, que a gente não sabe muito desse pacotinho aqui da Amazon pra De um gene versus a mutação dele. E eu consigo visualizar se as mutações desses genes com um alto, fazendo R. Tudo isso aqui avaliando a expressão. Pode comer. Oi, gente. Voltei. Um pouco abatida, mas é isso aí, é o que temos para o momento. Como vocês viram aí, fui fazer os exames hoje. Na verdade, a ideia inicial era passar na faculdade para pegar meu diploma. Mas o trânsito de São Paulo não contribui, ainda mais numa quinta-feira. Eu não sei o que tá acontecendo, mas quinta-feira o trânsito tá horrível, assim. Qualquer hora do dia. Não tem como. E aí a ideia era passar na faculdade de medicina, pegar meu diploma de mestre, porque sim, sou mestre. Eu defendi em junho desse ano. E aí, em agosto, eles mandaram um e-mail falando que o diploma já estava disponível para retirar. Mas, em agosto, casamos. Então, tava naquela loucura, casamento, lua de mel e tudo mais, e não peguei o diploma. E como hoje o lugar que eu fui fazer exame era uns 15 minutos ali da faculdade, de carro, falei, bom, dá pra gente passar na faculdade, pegar o diploma e ir pro exame. No meio do caminho, mudanças de planos. Tive que ir direto pra fazer exame porque tava muito trânsito. E se eu parasse pra passar na faculdade pra pegar o diploma, eu ia chegar atrasada pro exame. Então não era uma possibilidade, né? Então não peguei, não consegui pegar o diploma por conta disso. Vou ter que ir em outro momento. Fiz os exames e passei mal. Tem o exame, o primeiro exame eu tive que tomar umas coisas colocar, né, injetar na veia ali e tal. E aí eu dei uma passada de mal, minha pressão é mais baixa, então
né? Aquela coisa dá uma queda de pressão, você fica pálida, um suadeiro, você acha que vai desmaiar, mas não desmaia. Foi uma coisa assim, mas deu certo. Fiz o exame, fiz os 2 exames. Depois a gente almoçou no Fitó, que eu não sabia, mas tem estrela Michelin. Eu fiquei sabendo, eu conheço o Fitó da Pinacoteca, de São Paulo, que é um restaurante que tem lá dentro, né? E eu já tinha comido lá, na unidade da Pinacoteca. E aí, hoje, a gente foi no de Pinheiros, que era perto ali do laboratório. Então, a gente foi almoçar lá, porque eu, né, tive que fazer jejum, não podia tomar água, não podia comer, então eu estava com fome, fraca. E aí, a gente foi almoçar lá no Fitó. E tava muito bom. Nossa, uma delícia, uma delícia. E eu não sabia que eles tinham estrela Michelin. Fiquei sabendo quando eu cheguei lá e vi as plaquinhas. Agora em casa, pretendo descansar, porque eu tô um pouco melhor do que quando eu terminei os exames ali, que quando eu saí dos exames eu tava meio com a vista um pouco embaçada, meio mole, mas eu ainda tô meio me situando. Efeito colateral dos medicamentos, normal. E também tô com um pouco de desconforto numa região que eu fiz um procedimento um pouco invasivo. Então, hoje eu vou ficar mais tranquila, assim. Vou até aproveitar o tempo, que tá um diazinho frio, um diazinho geladinho. Vira e mexe, vem uma chuva rápida. Mas vou aproveitar toda a situação para dar uma descansada. Não vou pra aula de dança hoje. Não vou esforçar fisicamente. Quero descansar bem hoje pra amanhã tá tranquila, não tá sentindo nenhum desconforto. E é isso, gente. Agora à tarde vai ser... Agora são 5 horas, exatamente 5 horas. Então, assim, não vai ter muita tarde, né? Porque já tá quase noite. Mas, enfim, agora a ideia eu vou descansar. Vou terminar de assistir um filme que eu tava vendo. Eu acho, né? Vamos ver. E ficar mais quietinha. Talvez eu ler um pouco hoje também, que eu ainda não li. Ah, ontem à noite, antes de dormir, eu vi que tinha na Netflix o filme O Máscara, que é um filme de 94. E, gente, eu lembro que eu amava quando era criança. Eu achava, assim, sensacional, o suprassumo do cinema. Aí ontem, antes de dormir, eu coloquei e assisti acho que uns 20 minutos de filme. Ai, foi tão nostálgico, sabe? E aí, hoje eu quero assistir mais. Muito bom, mas assim, é muito engraçado porque, né, passou um bom tempo desde quando o filme foi lançado. E, nossa, e eu era criança quando eu via. Então, nossa, eu achava aquilo assim, meu, uau, extraordinário, sabe? A filmagem, o cenário, as ações ali dos personagens, assim, nossa senhora, que incrível. Aí você assiste agora, não, né? Enfim, os tempos mudaram, as filmagens, a qualidade do CGI, enfim, tudo mais. Mas é muito legal, assim, muito nostálgico e quero terminar de assistir. Talvez eu termine hoje, que normalmente eu assisto alguns filmes parceladinhos, assim, antes de dormir. Assisto 20 minutos num dia e mais 20 no outro, sabe? É quase uma série, só que é um filme. Vocês também são assim? E me conta se alguém já assistiu Máscara, o que que acha, se tem essa nostalgia.
Oi, gente. Tô aqui nessa sexta-feira chuvosa, nesse friozinho toda embrulhadinha com um sobretudo, um roupão de frio. Sentei agora pra ler um pouquinho desse livro que eu tô amando, Cartas Perto do Coração, do Fernando Sabino e da Clarice Lispector. Então, na verdade, isso daqui é nada mais, nada menos do que os dois bonitões trocando cartas durante muitas décadas. E, nossa, gente, lindo, assim, uma coisa linda, sabe? Eu não sei nem muito o que dizer, assim, já refleti muito sobre esse livro, sobre as cartas, sobre os assuntos trocados aqui. E é maravilhoso, sabe? A gente é transportado para um lugar que a gente nem viveu. Assim, é uma coisa que aproxima a gente de alguma forma da realidade deles e torna eles mais humanos, né? Porque quando a gente fala da Clarice, do Fernando Sabino, eles são escritores muito grandiosos, então é uma coisa que fica muito no imaginário de como eles viviam, o que eles pensavam, como eles eram. A gente tem as obras deles que representam, claro, um pouco deles, mas a realidade, assim, o dia a dia, sabe? Coisas cotidianas, coisas às vezes banais. E aí a gente tem os pensamentos deles, as angústias, as alegrias. E isso torna eles muito humanos, assim, muito, não sei, muito próximo da gente. Pelo menos é o que eu sinto lendo essas cartas. E é lindo, assim, eu vou lendo e vou anotando um monte de coisa. Ai, gente, lindo, assim, lindo, lindo, lindo. É pra degustar, sabe? Ler um pouquinho cada dia e pensar. Ai, é uma alegria. É uma alegria poder ter isso em mãos, sabe? Eles pensaram em escrever, trocar cartas durante um bom período da vida deles. E aí a gente tem isso aqui, sabe? É um registro histórico, gente. Literalmente, sabe? Histórias trocadas durante anos. Lindo, 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 lindo. Eles começam a trocar... Bom, aqui de registro tem de 1946, então tem um pós-guerra aí, né? Pós-segunda guerra. E começa essa troca dela na Europa e ele ainda no Rio de Janeiro. Depois ele vai para os Estados Unidos. Eles se mudam para vários países por conta de trabalho e tal. E a última carta é de 1969. Então, temos aí, né, algumas décadas. Da década de 40 até no final da década de 60. Então, é lindo. Quem tiver oportunidade, quem gostar de não ficção e cartas, uma coisa linda. E digo mais, tem trechos aqui que você fala, gente, isso é um spoiler do que viria a ser, por exemplo, A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, que foi, se eu não me engano, foi o último livro dela. E aí, eles trocando carta aqui, o Fernando prosa uma coisinha ali, e aí eu falei, nossa, isso daqui parece uma coisa da Hora da Estrela. E é muito legal, gente. Nossa, assim, ai, eu tô apaixonada. Apaixonada nesse livro lindo, nessa edição belíssima também. Então eu tô degustando, né? Eu leio um pouquinho a cada dia, mas dá vontade de ficar aqui pra sempre. Essa é a verdade.
Oi, gente! Segunda-feira aqui. Falhei miseravelmente. Ontem não gravei nada. Então, tô aparecendo aqui hoje pra encerrar o vlog, porque eu acho que já ficou um pouquinho comprido. E hoje tá uma chuvinha pra variar, né? Então, aqui nessa semana foram dias de sol, dias de frio, dias de chuva, dias de calor, tudo misturado. E tá essa loucura aí nessa primavera, não é mesmo? Então, assim, se você gostou desse conteúdo, curte e se inscreve no canal pra não perder os próximos vlogs, tá bom? Então, a gente se vê numa próxima. Um beijo e até logo!